Na aula de hoje, a gente vai abordar um tema que não deve ser novidade para você. São sistemas lineares de equações algébricas. Mas para tornar esse nosso curso mais autocontido, nessa primeira aula sobre esse tema, eu vou recordar alguns dos fundamentos da teoria de sistemas lineares. E eu vou começar motivando o estudo de sistemas lineares, lembrando que sistemas lineares são muito frequentes em aplicações de ciências em geral e engenharias. Por exemplo, você pode ter um simulador computacional, tipo esse aqui, que simula o impacto de um carro numa barreira, ou esse aqui que simula a reentrada de um foguete na atmosfera. Esses problemas dão origens a sistemas lineares de grande porte, sistemas lineares muito grandes. Bem como o problema de encontrar uma curva que passa próxima a um conjunto de pontos conhecidos, ou o treinamento de uma rede neural artificial. Todos esses problemas aqui, você tem sistemas lineares grandes associados. E por grande eu quero dizer milhares, às vezes até milhões, bilhões de graus de liberdade. Graus de liberdade aqui eu digo o número de incógnitas do sistema. Tá? Então a gente vai precisar desenvolver métodos sistemáticos para resolver sistemas grandes nesse curso, porque, obviamente, é impossível tratar sistemas desse tamanho à mão. Mas na aula de hoje eu não vou me focar em métodos para resolver sistemas, eu vou recordar um pouco da teoria. E para começar, eu vou falar de como a gente pode descrever matematicamente um sistema linear, tá? Eu vou começar com a descrição mais clássica, que a gente considera um sistema linear nesse formato aqui. Eu tenho m equações aqui, e se você olhar cada uma dessas equações, elas envolvem números e letras. Os números aqui são os as, e as letras aqui, que vão representar as incógnitas, são as letras que começam por x e tem um índice. A gente pode pensar aqui que eu tenho uma primeira equação com n incógnitas, depois eu tenho uma segunda equação com n incógnitas, etc., até que eu tenho uma enésima equação com n incógnitas. Essa forma de representar um sistema linear aqui é uma forma clássica. Eu estou dando para vocês m equações, e cada uma delas com m incógnitas. Nesse pacote aqui, as informações que eu conheço são os coeficientes, que são esses a's, e os números que aparecem do lado direito, que são os b's, as chamadas constantes. Já os objetos representados por x, eles são desconhecidos e por isso recebem o nome de incógnitas, tá? Esse é o primeiro formato que a gente vê sistema linear na vida, mas como a gente vai lidar com sistemas muito grandes aqui, se eu tiver um sistema para 1000 por 1000, é muito difícil eu escrever 1000 equações e 1000 incógnitas assim, né? Eu vou precisar de muito espaço, vai me tomar muito tempo para escrever isso. Então, existem outras formas de representar um sistema linear que são muito mais apelativas, principalmente do ponto de vista computacional. Então, eu vou apresentar agora uma outra forma de ver isso aqui, que é num formato matricial. Essa aqui é a versão matricial daquele mesmo sistema linear. O que eu faço para passar daquela forma clássica para a forma matricial? Eu vou pegar os coeficientes, aqueles números representados pelos a's, e vou empacotar eles numa tabela, que a gente chama de matriz, né? Essa matriz aqui, você pode ver, na primeira linha ela tem os coeficientes da primeira equação, na segunda linha os coeficientes da segunda equação, etc. Na última linha, ela tem os coeficientes da última equação. E eu vou me valer da álgebra de matrizes para compactar aquela representação de antes. Se você pegar essa matriz A aqui, e você tem essa matriz aqui X, que está empacotando as incógnitas, e fizer linha por coluna, que é o produto matricial aqui, você tem M linhas aqui, N colunas. Aqui você tem N linhas em uma coluna, esse produto é compatível. Se você desenvolver aqui o produto dessa matriz por esse vetor, você vai ter um vetor com M linhas e uma coluna, cujas entradas nesse vetor vão ser exatamente o lado esquerdo de cada uma dessas equações aqui. E eu estou igualando o vetor que vem desse produto dessa matriz A com essa matriz X com um vetor, com uma matriz B, que está aqui, que tem exatamente as constantes do lado direito do sistema. Então, uma forma compacta de escrever aquele sistema é nesse formato aqui, AX igual a B. A é chamada matriz dos coeficientes. O X e o B são matrizes colunas. Elas têm uma única coluna, né? Eu vou, então,
de agora em diante, quando eu estiver tratando uma matriz coluna, eu vou pensar que ela é um vetor. Porque um vetor, normalmente, a gente representa como um certo pacotinho de números, mas organizados de maneira horizontal, né? Não tem perda nenhuma pensar que ele está no formato vertical. Então, de agora em diante, uma matriz com um certo número de linhas, uma coluna, eu vou passar a usar o vocabulário vetor para me referir a ela. Então, x aqui é um vetor de incógnitas, que é desconhecido, e b é um vetor de constantes, que é conhecido. Então, eu tenho aqui A, uma matriz conhecida, B, um vetor conhecido, e X, um vetor desconhecido que eu preciso determinar. Eu ainda posso representar um sistema linear de uma terceira forma, que ela é muito útil para a gente interpretar soluções do sistema, principalmente, que é uma versão vetorial. Essa versão vetorial, o que a gente faz é pegar aquela matriz A que a gente apresentou no slide anterior e pegar cada uma das colunas dela, multiplicar cada uma das colunas dela por um número e somar esses números. Os números que eu estou multiplicando as colunas são as incógnitas. E vocês estão vendo aqui, então, que eu tenho uma certa soma ponderada de vetores, né? Porque aquelas colunas eu posso pensar como vetores. E em linguagem de álgebra linear, o que a gente está fazendo aqui é uma combinação linear dos vetores que formam as colunas daquela matriz A. Eu estou igualando essa combinação linear ao vetor B das constantes. Então, uma outra forma de ver um sistema linear, além do formato clássico de equações com incógnitas, do formato matricial, é você ver o sistema linear como uma combinação linear de certos vetores produzindo um outro vetor. Eu faço uma combinação linear dos vetores coluna da matriz A para produzir o vetor B, que está do lado direito do sistema AX igual a B. Tá? Nessa representação aqui, eu vou chamar cada um desses AJ como vetores geradores da imagem. Tá? O vetor B das constantes recebe o nome de vetor lado direito. E x eu vou me referir a ele como vetor incógnita. Depois de apresentar a definição do sistema linear, o primeiro conceito que eu posso pensar é o conceito de solução. Sistemas lineares aparecem modelando problemas. E quando a gente quer resolver um problema, a gente precisa achar uma solução para o problema. Então, resolver um sistema linear é achar uma solução para ele. Eu posso pensar a noção de solução aqui de três formas distintas, dependendo da forma como eu represento o sistema linear. São todas equivalentes, mas eu posso dar três roupagens diferentes para o objeto solução aqui. Se eu pensar um sistema linear naquele formato clássico, como várias equações com várias incógnitas, uma solução vai ser uma atribuição de valores às incógnitas, às n incógnitas, que faça com que, quando esses valores forem substituídos em cada uma das equações, a equação é verificada, ou seja, faz o lado esquerdo dela ser igual ao lado direito. Em outras palavras, eu preciso achar números que eu vou colocar naquelas equações e esses números vão fazer todas as equações serem válidas. Se eu olhar para um sistema linear do ponto de vista matricial, a solução aqui agora passa a ser pensada como um vetor. Eu tenho aqui AX igual a B. Eu conheço todas as informações que estão em A, todas que estão em B. E não conheço as informações que estão em X. Então, a minha incógnita aqui é um vetor X. Então, resolver esse sistema linear é o quê? É encontrar um vetor X, que ao ser multiplicado à esquerda pela matriz A, vai produzir o vetor B. Então, uma solução nessa representação matricial é isso. Um vetor que, ao ser multiplicado à esquerda por A, produz B como resposta. Já se eu olhar um sistema linear daquele ponto de vista vetorial, as incógnitas lá estavam fazendo o papel de coeficientes numa combinação linear. Então, uma solução aqui desse sistema é o quê? É uma combinação linear das colunas da matriz A que gera o vetor B. Se eu pegar as soluções de um sistema e empacotar todas elas num conjunto, esse conjunto se chama conjunto solução. Tá? Nós vamos ver agora três exemplos de sistemas lineares. E eu vou ilustrar o conceito de solução aqui nesses exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, eu tenho um sistema linear com três equações e três incógnitas. Ó. As incógnitas são x1, x2, x3. Eu posso empacotar isso aqui no formato matricial, como está aqui do lado. Ó. Eu peguei os coeficientes e coloquei numa matriz,
Peguei as constantes do lado direito, coloquei num vetor aqui do lado direito. Peguei as três incógnitas, coloquei nesse outro vetor aqui. Se você fizer esse produto aqui linha por coluna, você vai ver 1 vezes x1 mais 3 vezes x2 menos 2 vezes x3, você vê que dá exatamente o lado esquerdo aqui desse sistema. E o lado direito é 5. Eu vou apelar um pouco agora para a intuição geométrica. Lá da álgebra linear, da geometria analítica, a gente sabe que cada equação dessa daqui, uma equação linear com 3 incógnitas, pode ser pensada como sendo a equação de um plano no R3. Então eu vou associar a cada uma dessas equações aqui um plano, como vocês podem ver aqui nessa figura. Eu tenho 3 planos aqui. Esse sistema aqui tem uma única solução, eu estou afirmando isso para vocês. A solução é esse vetor aqui, x1 igual a menos 15, x2 igual a 8, x3 igual a 2. O que eu quero chamar a atenção aqui é que essa única solução aqui, geometricamente, ela corresponde ao ponto de interseção dos 3 planos. E é bem óbvio por que isso. Porque uma solução é uma atribuição de valores que verifica todas as equações. Então, se eu pegar valores que verificam essa primeira equação, e eles estão em um desses planos aqui, para eles verificarem os outros dois, as duas outras equações de plano, esse mesmo ponto, que corresponde a um vetor no R3, vai ter que estar nos outros 2 planos, né? Então, esse é o único ponto aqui que está nos 3 planos ao mesmo tempo. Como eu só tenho uma única solução aqui, o conjunto de solução é um ponto em R3, né? Exatamente esse aqui. Vou passar o segundo exemplo agora, onde eu tenho 3 incógnitas, mais apenas 2 equações, que matricialmente é representado por esse sistema aqui. Esse sistema tem uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, multiplicado por um vetor de incógnitas com 3 linhas e 1 coluna, dando, como resposta, um vetor de constante com 2 linhas e 1 coluna. Geometricamente, cada um desses planos aqui, cada um dessas equações aqui corresponde a um plano. Então, eu vou plotar essas 2 equações aqui no R3. Vocês podem ver aqui que essas 2 equações se cortam, não em um único ponto agora. Esses 2 planos aqui estão se cortando ao longo de uma linha reta, né? E uma reta a gente sabe que é infinita. Aqui na figura eu tenho só uma pequena porção do plano sendo representada, mas esses planos aqui continuam indefinidamente, né, para lá e para baixo, e esse aqui amarelo para cima e para baixo, né? Então, por conta dessa... E o vermelho continua para a esquerda e para a direita, então por conta dessa infinitude dos planos, essa reta aqui também vai ser infinita, né? Ela vai se prolongar tanto para cima quanto para baixo. A gente sabe que os pontos onde os planos se cortam são soluções, então eu tenho infinitas soluções aqui, né? O conjunto de solução aqui, a gente diz que é um subespaço afim do R3, que é essa reta. Agora imagine que eu quisesse descrever matematicamente esse conjunto de soluções aqui. Não é um único ponto mais para eu dar um vetor com valores constantes, né? Eu vou precisar de uma parametrização dessa reta aqui. Então, a gente pode escrever a solução aqui nesse formato paramétrico aqui. ABC igual a menos 1, 0, 2, que é um ponto do R3 que está em cima dessa reta, mais t vezes menos 1, 1, 0. Esse menos 1, 1, 0 é um vetor paralelo à reta, ele dá um chamado vetor diretor da reta. E o que eu tenho aqui é uma fórmula que fabrica soluções. T é um parâmetro real aqui. Para cada valor real que eu atribuir a t aqui, eu vou conseguir construir uma solução. Por exemplo, se eu colocar t igual a 0, o vetor vai ser menos 1, 0, 2, que é uma solução. Se eu colocar t igual a 1, eu vou ter menos 1 mais menos 1 dá menos 2, 0 mais 1 que dá 1, e 2 mais 0 que dá 2. Então fica menos 2, 1, 2. Também é outra solução. Eu tenho uma fórmula aqui que fabrica qualquer solução. Então eu tenho infinitas soluções nesse caso. Já aqui, nesse terceiro exemplo, eu tenho 2 incógnitas e 3 equações. Então, eu estou em R2, né, porque eu tenho 2 incógnitas, e se eu desenhar os objetos geométricos que essas equações aqui representam, eles são retas. E se eu desenhar essas 3 retas aqui, de acordo com as inclinações definidas pelos vetores normais, vocês vão ver esse arranjo das equações aqui. Você vê que elas não se cortam em nenhum ponto. Não existe um ponto onde as 3
cortam ao mesmo tempo. Elas cortam 2 às 2, mas não 3 a 3. Então, não existe nenhum ponto no R2 que vai verificar a equação dessas 3 retas ao mesmo tempo. Ou seja, esse sistema não tem solução. Como ele não tem solução, a gente diz nesse caso que o conjunto solução é vazio. Esses 3 exemplos nos ajudam a recordar o seguinte fato. Um sistema linear pode ter uma única solução, ele pode ter uma infinidade de soluções ou ele pode não ter soluções. Isso é absolutamente geral para qualquer sistema linear, M por N. Eu agora vou discutir com vocês características não de todos os tipos possíveis de sistemas lineares, mas de alguns sistemas lineares que são típicos, que aparecem frequentemente em aplicações. Digo mais, são os que mais aparecem em aplicações. Praticamente só esses aparecem em aplicações. Os outros tipos que existem são construções teóricas, têm seu valor teórico, mas raramente aparecem na prática. Então, como isso aqui é um curso muito voltado a aplicações, eu vou focar agora nessas 3 categorias de sistemas aqui. O primeiro eu vou chamar de sistema quadrado, e ele é o caso típico, ele é o caso mais frequente quando você tem uma única solução. Você tem um número de equações e de incógnitas iguais. Em outras palavras, o número de linhas é igual ao número de colunas. A gente tem uma segunda categoria que é o chamado sistema baixinho e gordinho. Ele tem poucas linhas e muitas colunas. Tipicamente é o caso onde você tem infinitas soluções. E ainda existe o sistema altinho e magrinho, que tem muitas linhas e poucas colunas. Esse é o caso típico quando você não tem solução. Então vamos descrever cada um desses um pouco mais em detalhes. O sistema quadrado é o caso típico quando eu tenho solução única, né? Nesse tipo de sistema aqui, eu posso caracterizar a existência de uma única solução através do determinante, porque a matriz é quadrada, faz sentido eu pensar em determinante. Eu tenho uma única solução para esse tipo de sistema se o determinante da matriz for diferente de zero. E no caso, ele sendo diferente de zero, essa solução única ela pode ser representada por essa fórmula aqui, que é o produto de uma certa matriz A menos 1 vezes o vetor B. Essa matriz A menos 1 recebe o nome de inversa de A. Tá? Agora, eu queria ir um pouquinho mais a fundo o que significa essa solução única aqui, apelando para aquela interpretação vetorial. Se eu pegar as colunas da matriz A aqui e fizer uma combinação linear delas, ponderando elas pelo valor das incógnitas e igualar isso a B, ter uma única solução significa que existe uma única combinação linear das colunas da matriz A que produz o vetor B. Então essa solução única aqui, que se representa matricialmente dessa forma aqui, ela pode ser pensada como a única combinação linear das colunas de A que vai produzir o B, tá? Já o sistema baixinho e gordinho, que é o caso típico quando eu tenho infinitas soluções, a existência de infinitas soluções é caracterizada não mais por um critério baseado em determinante, porque não faz sentido pensar em determinante aqui, mas é caracterizada por um conceito de álgebra linear que é o vetor B pertencer a um certo subespaço vetorial. Que subespaço é esse? Se o vetor B morar no subespaço vetorial gerado pelas colunas da matriz A, esse sistema aqui tem solução. E a existência de infinitas soluções significa o seguinte, que não existe uma única combinação linear das colunas de A, que formam esse subespaço aqui, para produzir o B, mas que, na verdade, existem infinitas combinações lineares possíveis dessas colunas, de modo a produzir o vetor B. Então, eu estou numa solução aqui que eu tenho muitas soluções. Eu não tenho uma única, eu tenho muitas. E se isso aparece num contexto de modelagem de algum problema, em geral, eu não quero ter as infinitas, embora qualquer uma delas sirva, em princípio, como solução para o meu problema, eu gostaria de ter um critério racional para escolher entre as infinitas soluções. Frequentemente, o critério racional adotado para escolher uma das infinitas soluções é o seguinte: eu quero que ela seja o mais econômico possível. O que isso quer dizer? Como cada solução é um vetor, eu vou escolher o vetor de menor tamanho. E matematicamente a gente escreve essa condição de escolher o vetor de menor tamanho assim: eu quero como solução desse sistema linear aqui um vetor que tenha a menor norma possível. Mas, para que ele seja a solução,
ele tem que respeitar a equação matricial, né? Esse vetor tem que, quando multiplicado por A, produzir B, mas de todos os vetores que, quando multiplicados por A, produzem B, eu vou escolher aquele que tem a menor norma, tem o menor tamanho, tá? Já no caso do sistema altinho e magrinho, que é o caso típico quando não tem soluções, essa não existência de soluções ela é caracterizada pela seguinte condição: o vetor B não mora no subespaço vetorial gerado pelas colunas de A. Ou seja, as colunas de A formam um espaço, mas o B está fora. Então não tem como eu fazer uma combinação linear das colunas de A de modo a produzir B. Ou seja, as combinações lineares das colunas da matriz A sempre vão ser diferentes do vetor B. É interessante a gente pensar porque isso acontece. Aqui eu tenho muito mais equações do que incógnitas. Você pode pensar que cada equação é uma restrição que o vetor solução vai ter que atender. Como aqui ele tem que atender muitas restrições, ele tem poucos graus de liberdade, pouco espaço de manobra, é comum esse sistema não ter solução por isso, né? Porque eu faço exigências demais sobre a solução. Mas eu volto àquele ponto de vista aplicado. Se isso aqui está modelando um problema e eu não gostaria de não ter uma solução para o problema, o que a gente faz nesse caso? Já que não existe solução, eu vou usar como solução generalizada, eu vou devolver para quem modelou o problema algo que não é uma solução, mas algo que é o mais próximo possível de uma solução dentre os vetores que eu posso pegar aqui. E é o quê? Eu vou pegar esse vetor AX aqui, uma matriz X é um vetor. Quando eu multiplico isso aqui, eu dá um vetor. Esse vetor resultado desse produto é diferente do B. Eu vou pegar, então, o vetor AX, que é o mais próximo possível do B, é o que tem a menor distância ao B. A distância entre esse vetor AX e o vetor B, ela é o quê? Ela é medida pela norma da diferença entre A e B, AX e B. Então, eu vou escolher como solução generalizada o quê? O vetor aqui que minimiza essa norma dessa distância aqui. Do ponto de vista geométrico, isso corresponde a tomar a projeção ortogonal de B no subespaço AX. Isso é o que é a solução generalizada aqui, é o que mais parece com uma solução. Tá? Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa aula de fundamentos de sistemas lineares. Se você gostou, pode curtir a aula, compartilhar nas suas redes sociais e siga nossas redes sociais também. E então, até a próxima.